Queridos, eu quero falar com você hoje sobre a presença de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a presença de Deus? Muitos desvios são cometidos porque as pessoas perdem a essência. Às vezes você olha para grandes homens e grandes mulheres de Deus, pessoas que Deus tinha uma obra assim tremenda na vida e através da vida deles, mas no decorrer da caminhada cristã, essas pessoas vão perdendo o valor pela presença de Deus. Às vezes nós nos apegamos em estruturas, às vezes nós seguramos em pessoas, às vezes até mesmo nos abraçamos com uma placa denominacional, e quando menos percebemos, já não carregamos mais a presença. Carregamos títulos, carregamos meios, formas, conquistas. Às vezes olhamos para os nossos diplomas, às vezes olhamos para as nossas conquistas eclesiásticas e nós temos um currículo assim impecável. Nós já ressuscitamos mortos, já curamos enfermos, já libertamos cativos, e aí você vai, o currículo lá fora. Já fizemos de tudo, mas quando nós olhamos para dentro, nós sentimos um vazio. Eu tenho lutado muito para que a presença do Senhor nunca saia da minha casa. Porque a presença do Senhor é tudo na nossa vida, queridos. Nós podemos fazer muitas coisas. E a Bíblia diz assim, quer você faça por obra ou por palavras, faça tudo para o Senhor. Porque naquele grande dia, queridos, no dia da batalha, no dia da guerra, no dia que você for exigido para que coisas sejam divididas entre o seu espírito e a sua alma, o que vai determinar o resultado das suas ações e das suas decisões é a presença que você carrega. Se você carrega muita carnalidade, obviamente você vai pender para as coisas da carne, porque foi isso que Jesus falou com Nicodemos. Ele falou, Nicodemos, tem um problema, filho. Se você não compreender as coisas do Espírito e nascer do Espírito, você só vai seguir carregando as coisas carnais. E nos dias difíceis da nossa vida, queridos, não são meios, formas humanas, não são eloquências, não são. Às vezes nós achamos que é o fato de nós termos um trabalho melhor, termos uma renda melhor, termos um lugar melhor para morar, temos uma estrutura melhor. Deixa eu dizer para você, não importa onde você esteja, se a presença do Senhor não for com você, você vai perecer. Está perecendo aqui, perece em qualquer outro lugar. Mas se a presença do Senhor é contigo, você é vitorioso aqui, é vitorioso em qualquer outro lugar. Alguns homens na palavra de Deus, eles nos falam a respeito de como eles carregaram a presença de Deus. Sabe, queridos, carregar a presença de Deus, andar na presença de Deus, não é andar com Deus. Às vezes você, quando fala de alguma pessoa que você ama, alguma pessoa que você gosta, você precisa entender isso. Existe uma diferença enorme, amados, na gramática entre ser e estar. Por exemplo, as pessoas dizem assim, pastor, está tão bonito hoje, e elas dizem que eu estou, mas eu sou. Assim, humildemente, né, irmãos? Com toda a humildade, né? Diz que humildade é reconhecer quem é, né? Deixa eu dizer para ti, existe uma diferença entre ser e estar. Às vezes nós falamos de algumas pessoas e nós falamos assim, olha, eu ando com tal pessoa, eu ando com. Mas quando você fala assim, olha, eu ando na presença dessa pessoa, muda tudo. Andar com é diferente de andar na presença. Porque quando eu ando com você, existem lugares que eu não te levo, que eu não estou com você, embora eu ando com você. Mas nem todos os lugares que eu estou, você está. Agora, quando eu ando na sua presença, todos os lugares que você está, eu estou, porque eu ando na sua presença. Não dá para desconectar. Andar na presença de Deus, amados, você vai encontrar poucos homens e mulheres nos nossos dias, e da mesma forma, poucos homens e mulheres fizeram isso na Bíblia. Na trajetória de Israel, você vai ver Deus separando alguns homens, algumas mulheres que decidiram andar na sua presença. Quando você vai para Gênesis, você sabe onde está Gênesis? Se ficar difícil, você precisa fazer, o Murilo dá um panorama geral da Bíblia, aqui num curso que nós temos. Então, mas Gênesis está aí no primeiro livro, capítulo 5, verso 22 e 24. 22 a 24, Deus fala de um homem que andou na presença de Deus. A melhor tradução, queridos,
que nós encontramos para a vida de alguns homens é que quando você vai lendo sobre a vida deles, você vai ver que essa palavra com, ela relata o andar na presença de Deus. Por que nós sabemos que ele andou na presença e não só com? Porque não é só um texto que define esse homem, não é só um versículo que define essa pessoa. É uma trajetória de vida. E a Bíblia diz assim, olha, capítulo 5 de Gênesis 22 em diante diz: depois gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. A palavra aqui está andou com Deus, mas depois você vai ver que Enoque ele passa a desfrutar da presença de Deus de tal forma, vai seguindo aí, ó, viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Esse andou com Deus na vida de Enoque, quando você estuda os feitos do relacionamento de Deus e Enoque e Deus, você vai ver que Enoque passou a temer a Deus de tal forma, amados, que o relacionamento íntimo de Enoque com Deus, ele era diário, constante e em todo o tempo. Esse homem agradou de tal forma a Deus, que a Bíblia diz que Deus não mais aguentou vê-lo tão longe, de tanto que ele desfrutava da presença de Deus. Não dá tempo de nós entrarmos em todos os textos para que você possa avaliar a vida de Enoque, mas muitos de nós conhecemos a respeito de Enoque. À medida que ele foi andando na presença de Deus, Deus trouxe ele para junto de si, e Enoque já não estava mais na terra. Você já passou algum momento assim onde você sente que Deus te tira da terra? Quando Deus tirou Pedro da terra? Quando Pedro anda sobre as águas, por exemplo. Porque Pedro anda no sobrenatural. Às vezes você vai passar algumas áreas e alguns momentos, algumas circunstâncias na sua vida que você vai ver que Deus vai te tirar da terra, mesmo estando nela. Porque a maneira como você passa pelas circunstâncias em relação à presença de Deus com quem você está caminhando todos os dias, na presença dEle, você vai perceber que as coisas, elas se desenham, elas se desenrolam de uma maneira que homem algum no mundo poderia. São questões e circunstâncias, amados, nós não estamos falando somente de sinais, prodígios e maravilhas, mas nós estamos falando de meios e formas que só Deus faz. É quando Deus coloca paz em meio à tribulação, é quando Deus traz esperança onde você não tem, é quando Deus traz à existência aquilo que não existe, é quando Deus te dá uma direção que é somente Ele pode, porque somente Ele sabia, só você e Ele, ninguém mais sabia. Coisas que às vezes você oculta até mesmo do cônjuge, dos filhos, porque você não quer preocupá-los. E quando você menos espera, então, por estar andando na presença de Deus e com Deus, Deus muda a sua realidade. E Ele faz aquilo que muitas vezes você tem buscado há anos com a força do seu braço, mas não acontece. Quando você olha para Gênesis 17, a Bíblia diz assim, olha, sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Deus chama Abraão, queridos, para se tornar pai de uma grande nação, mas Deus exige de Abraão o seguinte, Abraão, assim como Enoque andou na minha presença, andou comigo, você precisa andar na minha presença e você precisa ser perfeito. A ideia, queridos, desse texto, quando você vai para o original, quando Deus está falando com Abraão, a palavra perfeita ela é usada no texto para nos dar uma percepção de integridade e completude. Deus está dizendo para Abraão, Abraão, você vai andar comigo, mas a obra que eu tenho para a sua vida, você precisa ser uma pessoa íntegra diante de mim. Você pode ter suas limitações, seus erros. O pecado todos os dias está à sua porta. Existem momentos que você vai tropeçar, mas o seu coração precisa ser íntegro. Sabe, queridos, existe uma diferença entre nós pecarmos e o pecado ser um acidente na nossa vida. Quantos sabem disso? Às vezes o pecado é um acidente na sua vida. Às vezes você se vê como Paulo. Paulo escreveu umas das cartas, ele diz à igreja, maldito homem que sou, aquilo que eu desejo eu não faço, porém aquilo que eu não quero, constantemente estou fazendo. Ele está dizendo, olha, o pecado está à minha porta e quando eu menos penso, quando eu menos vejo, errei. Mas ele não é um costume para mim. E aí ele faz uma pergunta retórica, ele fala, quem me livrará desse corpo mortal? E ele declara, somente Jesus. Porque só Jesus pode, queridos.
Somente o Espírito Santo pode nos devolver aquilo que nos foi tirado por conta da queda. Somente o Espírito Santo pode, de fato, nos inundar com a presença de Deus e nós andarmos constantemente nessa presença. Então, Deus está falando para Abraão: Abraão, a minha obra na sua vida ela é muito grande, mas você precisa entender o que é andar em integridade diante de mim, todos os dias, todos os momentos. Às vezes, nós separamos o nosso CPF daquilo que nós somos em Deus. E deixa eu dizer para você, não dá para você separar o seu CPF daquilo que você é em Deus. Nós precisamos entender como igreja que andar na presença de Deus, nós precisamos ter a condição de dizer para as pessoas com quem nós convivemos o que Deus disse a respeito de si, não por soberba e por orgulho, mas para uma compreensão daquilo que Deus está fazendo. Quando as pessoas disserem para você: quem é você? Você fala: eu sou o que eu sou. Em Deus, na igreja, em casa, no trabalho, na escola, eu sou isso aqui. E fora disso você não vai encontrar outra coisa em mim. Então, se as suas intenções a respeito da minha vida são outras fora dessa, você está no lugar errado. Porque nós somos o que somos em Deus. Porque Deus, na verdade, está transformando a nossa vida, a sua imagem e sua semelhança, mas essa transformação só pode acontecer de maneira plena por meio da sua presença. Quantos creem nisso? Deus está falando com Abraão, Deus está falando com Enoque, Deus está falando com tantos outros homens. Quando você olha para Hebreus, Hebreus nos ensina algo importante a respeito desse assunto. Hebreus 13:7 diz que nós devemos lembrar dos nossos líderes, observando o resultado final da vida deles, e que nós devemos imitá-los, porque eles andaram com Deus. Sabe, amados, quando você olha para alguém que se diz nascido de novo, acabamos de apresentar uma galera que ontem desceram as águas, outros que estão chegando por transferência, mas uma galera de fato que assumiu a sua identidade pública celestial diante de todos aqueles que estão convivendo à sua volta. E a pergunta que nós fazemos muitas vezes: uma vez que nós estamos chegando, nós temos ícones, pessoas das quais, até pela nossa maturidade, às vezes fazemos um pouco de confusão com esse sentimento pelos nossos líderes, até que nós amadurecemos e entendemos o papel e a importância da liderança na nossa vida de maneira saudável. Mas nós temos pessoas que nós almejamos buscar em Deus ser igual, porque são pessoas que são testemunhas vivas para nós. Mas quando nós tomamos uma decisão e uma posição, nós precisamos entender que assim como nós temos pessoas que nós as imitamos, porque elas são imitadoras de Cristo, nós também nos tornamos pessoas a quem os outros reparam nas nossas vidas. Existe uma multidão de pessoas lá fora, queridos, dentro da sua casa, no seu trabalho, nos relacionamentos que você desenvolve, que estão olhando para você. Então, se eu pudesse passar um raio-x na sua vida, fora dessas quatro paredes, quem nós somos fora daqui? Queridos, eu quero que você seja assim muito sincero e tranquilo consigo mesmo. Eu não estou dizendo que nós não podemos pecar, não podemos errar, não podemos tropeçar, porque se fosse assim, nós seríamos mentirosos, porque a Bíblia diz: aquele que diz que não peca, mente. Nós pecamos, erramos, tropeçamos. Para isso existe Jesus, à destra de Deus Pai, como um advogado, advogando em nosso favor, porque nós temos as nossas limitações. Mas deixa eu dizer para você, quando Deus olha para o mais íntimo, quando Ele passa um raio-x na sua vida, na minha vida, em relação à presença que nós carregamos, quem nós somos fora dessas paredes? As pessoas, ao olhar para você no seu trabalho, aquilo que você faz condiz com aquilo que você carrega? As decisões que você toma condiz com aquilo que você carrega? Aquilo que você decide diante dos outros lá fora, que são pessoas não cristãs, não da igreja, corresponde com aquilo que você prega? É essa reflexão que eu e você precisamos entender a respeito daquilo que nós carregamos, porque nós carregamos. Quer você queira, quer não. A Bíblia diz que todos aqueles que são nascidos de Deus, eles são de Deus e eles carregam a presença de Deus, porque o Espírito Santo veio nos habitar. No Antigo Testamento, amados, quando você olha para a presença do Senhor no Antigo Testamento, ela está representada numa arca. Todos sabemos disso, né? Uma arca. A arca da aliança significava a presença de Deus no Antigo Testamento.
Você vai ver que alguns homens e algumas mulheres do Antigo Testamento foram visitados por Deus a respeito daquilo que Deus estava fazendo pela sua presença, e Deus se relacionou com alguns desses homens. E esses homens que se relacionaram na presença de Deus, e não só com Deus, fizeram questão de deixar claro nas Escrituras que não abriam mão dessa presença. Porque a presença era o que mais significava para eles em toda a sua trajetória de vida. Moisés diz isso. Ele fala: Senhor, se a tua presença não for conosco, não me faça sair desse lugar. A Bíblia diz que o rei Davi, quando levantado por Deus para reinar em Israel, houve um momento que ele peca. Mas no Salmo 51 ele escreve algo a respeito da sua queda. E no Salmo 51 ele diz o seguinte: Deus, uma coisa eu te peço, não me retires o teu espírito e não retires de mim a tua presença. Homens que entenderam que sem a presença de Deus eles não podiam. Homens e mulheres que compreendem, amados, o que carregam, eles são pessoas diferentes. Às vezes nós ficamos atrás dos dons, queridos. Deixa eu dizer para você, 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14 vai falar a respeito dos dons. Mas fala que os dons passarão. Todos os dons passarão. A Bíblia diz que na eternidade, queridos, você não vai mais precisar do dom do evangelismo. Você vai evangelizar quem na eternidade? Já está todo mundo salvo. Você vai pregar para quem lá? Então nós ficamos atrás do dom de línguas, achamos que o orar em línguas é o ápice de tudo. Não é o ápice de tudo. É uma ferramenta para a nossa vida cristã tão somente. Às vezes nós estamos atrás do dom da profecia, porque nós achamos que se tivermos o dom da profecia, então agora nós vamos ser maior do que alguns que são menores. Ou que então nós vamos ter... Deixa eu dizer para você, às vezes corremos atrás do dom e nos enchemos de uma busca frenética, incansável pelos dons. E não nos damos conta de que o que traz todos os dons sobre as nossas vidas é a presença. Cultiva a presença. E as demais coisas Ele vai fazer. Ele vai confirmar o teu chamado, a tua vocação. Ele vai confirmar onde Ele está firmando os seus pés. É Ele quem vai confirmar o que Ele tem para você. A maneira que Ele quer te usar. Onde Ele quer te usar. Com quem Ele quer te usar. Quando Ele quer te usar. Ontem nós estávamos no batismo e um casal desceu as águas e estávamos liberando algumas palavras de impressão que Deus estava nos dando, de conhecimento sobre algumas pessoas. E eu estava em dupla com o Daniel, e aí um casal. Eu não tenho amizade com eles ainda, mas eles estão na igreja, eu sempre vejo eles na igreja, tal. E aí quando nós fomos, de fato, declarar a palavra de Deus sobre a vida deles, eu compartilhei algo, assim, da parte de uma impressão que tive no espírito a respeito do casal. Eu falei: olha, eu não conheço vocês. Eu vejo que vocês estão nos cultos, nunca conversamos, mas eu sinto no espírito que vocês estão sendo colocados de uma maneira muito peculiar, dentro de um convívio de pessoas que muitos de nós não temos acesso. E de que essas pessoas com quem vocês convivem, Deus colocou vocês porque vocês serão a boca de Deus naquele lugar. E aí eu comecei a compartilhar a respeito dessa peculiaridade que existe na vida deles, que eles têm esse contato que nós não conseguimos ter no dia a dia. Só que no final eu disse para eles: só que eu não sei o que vocês fazem. Eu não sei se vocês têm profissão, mas eu vejo vocês conversando com um grupo de pessoas que não é um grupo de pessoas que nós temos acesso facilmente de falar todos os dias. E depois, tá bom, compartilhamos isso. Os dois desceram as águas e no finalzinho dei um abraço neles. Eu falei assim: sabe que Deus falou com vocês, mas eu fiquei tão curioso. O que vocês fazem da vida? Olha o profeta curioso. Aí a irmã disse assim, o irmão disse assim: nós dois somos policiais. Deixa eu dizer algo para você, queridos. Deus colocou eles dentro de uma corporação que muitos de nós não temos acesso a essa corporação. Mas eles estão dentro da corporação. E eles têm uma linguagem que nós não temos, porque dentro da corporação eles têm uma linguagem própria. Porque eles são forjados e formados a isso.
Pastor, onde você quer chegar? Eu quero chegar ao seguinte, olha, há uma palavra, há um dom fluindo, há muitas coisas acontecendo, eles desceram as águas, Deus confirmou que de fato eles estão num lugar diferente de tudo que nós convivemos todos os dias, mas sabe a impressão que eu fiquei sobre eles? Depois abracei eles, eu e o Daniel cumprimentando eles, abraçando, dissemos para eles o seguinte: vocês precisam da presença, porque sem a presença, queridos, ainda que a gente tenha o dom da profecia, ainda que a gente tenha o dom do milagre, tenha o dom da cura, tenha o dom da ciência, a Bíblia diz que sem a presença, quantos estão entendendo? Israel, então, no Antigo Testamento, a presença do Senhor era simbolizada pela arca do Senhor. E a Bíblia diz que alguns homens na Bíblia rejeitaram a presença do Senhor, porque eles tinham a arca junto com eles, mas eles não entenderam. E a Bíblia diz que um desses homens foi Eli. Eli tinha 2 filhos, Ófines e Finéias. Ele era o sacerdote naquele período. Os seus filhos também foram levantados como sacerdotes na casa de Deus. E a Bíblia diz que quando a arca do Senhor foi levado para dentro do cuidado da vida desses homens, eles não souberam cuidar e zelar pela presença do Senhor na arca. Era um símbolo, mas a presença estava lá. Todas as vezes que Israel, queridos, saía para a batalha, a Bíblia diz que a arca do Senhor tinha que ir à frente da batalha. Todas as vezes que a arca do Senhor ia à frente da batalha, representando a presença de Deus como general da guerra, a Bíblia diz que Israel vencia as batalhas, porque o povo estava debaixo de uma disciplina da presença de obediência. Mas a Bíblia diz que Eli, então, e os seus filhos, eles não preservaram a presença do Senhor, e os filhos de Eli se perderam, vou usar essa expressão, tá? Dentro da igreja. Porque eles tinham um ofício dentro da igreja. Eles eram sacerdotes daqueles dias, pastores, presbíteros, diáconos, líderes de células, obreiros. Eles eram sacerdotes naqueles dias. Mas eles não valorizaram a presença de Deus. E a Bíblia diz que por não terem valorizado a presença de Deus, eles tiveram um grande problema. Um dia Eli está sentado e aí chega um mensageiro dizendo para Eli: olha, Israel estava na batalha e Israel perdeu 7.000 homens. Nós precisamos entender o porquê e nós estamos chegando à conclusão, Eli, disse para o sacerdote, que é por falta da presença de Deus, a arca do Senhor não está mais indo com a gente. Aí ele despertou, lembrou que tinha uma arca, cujo essa arca era a presença de Deus. A Bíblia diz que Eli foi ler as Escrituras, lá em Samuel, 1 Samuel, se não me falha a memória, capítulo 6. Quando quando Eli então vai examinar as Escrituras, o que acontece? Ele entende que a arca do Senhor deveria ser carregada pelos sacerdotes naquele período. Aí ele teve uma brilhante ideia. Ele falou assim: é verdade, vamos mandar a arca do Senhor na próxima batalha, e como tem que ser carregada pelos sacerdotes, eu vou mandar os meus 2 filhos, mas os 2 filhos dele, Ófines e Finéias, eles eram pessoas devastas. Para você ter ideia, querido, você vai encontrar textos no livro de Samuel que fala a respeito dos filhos de Eli. O texto chega a dizer de maneira assim, cirúrgica, que enquanto os 2 filhos de Eli estavam dentro do templo, dentro da casa do Senhor, melhor dizendo, servindo ao Senhor com sacrifícios, havia fila de mulheres prostitutas na porta esperando entrar para transar com eles dentro do templo. Para você ver como eles se perderam por não conduzirem a presença de Deus em reverência e temor. A Bíblia diz que então esses meninos vão levar a arca, e aí Eli está sentado na porta. E quando Eli está sentado numa cadeira, na varanda, queridos, a Bíblia diz que o mesmo mensageiro volta e diz o seguinte: Eli, perdemos 30.000 homens, agora não foi 7.000. Perdemos 30.000 homens na batalha, e os primeiros a morrerem foram seus 2 filhos. Eli entra em choque, queridos. A Bíblia diz que ele dá uma escorregada da cadeira, ele cai, quebra o pescoço e morre. Uma tragédia, querido, por homens que deveriam entender a presença de Deus e não souberam conduzi-la. O mensageiro fica preocupado, desesperado, é um caos, uma tragédia. A Bíblia diz que o mensageiro entra para dentro da casa de Eli e diz que a esposa de Finéias, ela está dando luz a um menino.
As parteiras, quando esse mensageiro entra, a Bíblia diz que nesse exato momento as parteiras dizem assim para a esposa de Finéias: você deu luz a um menino, se alegre, alegre-se, pois é um menino. Nesse momento o mensageiro diz: olha, eu trago uma notícia e elas não são muito boas. Nós acabamos de perder 30 mil homens, dos quais o seu esposo e o seu cunhado também foram abatidos em batalha, e agora o seu sogro acabou de falecer aí na porta. A Bíblia diz que aquela mulher, esposa de Finéias, diz assim: vou colocar um nome nesse menino, e ela coloca o nome nesse menino de Icabode. Sabe o que significa Icabode, queridos? Lá se foi a presença de Deus. A coisa mais triste na vida de um cristão é quando, em meio à caminhada, trilhando todos os projetos e propósitos que Deus tem para a vida dele, em um dado momento da sua vida, ele chega à conclusão que a presença de Deus foi embora. Porque ele não consegue mais conduzir as coisas de Deus na sua presença. Ele conduz de qualquer outra forma, ele conduz pela religião, ele conduz pela força do braço, ele conduz pelos estudos e pela capacitação humana que tem, porque nós conseguimos, queridos. Deixa eu dizer para você, a igreja, a comunidade está crescendo de maneira orgânica, pela presença do Espírito de Deus. Quantos podem dizer amém? Mas deixa eu dizer para você, com a eloquência humana que muitos de nós temos, nós poderemos estar fazendo muitos ritos de campanhas, de uma série de coisas aqui, de prosperidade. Talvez nós teríamos o quádruplo de pessoas que a comunidade tem, porque nós teríamos os profetas da vez. Mas nós decidimos carregar a presença do Senhor. E crescer a seu tempo, e crescer a sua forma, e crescer aos seus meios, da sua maneira. Sabe por quê, queridos? Porque nós, às vezes, temos habilidades para conduzir as coisas de Deus. Nós aprendemos isso com a religião. Nós temos todas as regras de como conduzir as coisas, dizendo-se de Deus, quando na verdade Deus não está mais em nós. Sansão teve a dura realidade de ter que encarar Deus novamente, porque a palavra diz a respeito de Sansão, quando ele levanta contra os filisteus, ele não havia percebido que a presença de Deus já não estava mais com ele. Quando nós não entendemos a presença de Deus, e quando nós não manifestamos essa relação com essa presença, esse relacionamento com essa presença de maneira adequada, vai nos sobrar, querido, a triste notícia de ouvir um dia que a presença não está mais nos movimentando. O maior desejo meu é continuar sendo movimentado pela presença e não pelo ministério. Eu converso com algumas pessoas, atendi alguns líderes essa semana, algumas pessoas, em meio aos muitos atendimentos do batismo, eu tive alguns atendimentos com pessoas que são do ministério, e eu falei para eles sobre a presença de Deus e a noiva de Cristo. Nós precisamos aprender a lidar com a noiva de Cristo, porque nós carregamos a presença de Deus, nós andamos na presença de Deus. E quando nós fazemos algo para a noiva, quando nós fazemos algo de maneira inadequada, queridos, nós precisamos entender que nós estamos retirando de nós a presença, porque não é possível você andar na presença de Deus e fazer algumas coisas que fazemos conscientemente. Lembra? Pode ser um tropeço, mas se você está tendo consciência do que você está fazendo, se existe uma consciência, você está entendendo isso, é a presença. A Bíblia diz, queridos, que depois dessa batalha de 30 mil homens e os filhos de Eli mortos, a arca ela é levada pelos inimigos, os filisteus levaram a arca. Quando eles chegam com a arca na cidade, eles tinham um Deus, e esse Deus já é derrubado por terra, porque eles colocaram a arca perto da estátua, lá a estátua cai, e eles levantaram a estátua no dia seguinte. Ah, foi o vento que derrubou a estátua de Dagon, foi o vento, vamos levantar. Um trabalhão, levantaram uma estátua de 5 metros, no outro dia eles foram lá, a estátua estava no chão de novo, e toda quebrada, separados os membros. E aí eles falaram: rapaz, esse negócio dessa arca aí está dando problema, hein? Já deu problema lá para os israelitas, agora está dando problema para nós, vamos mandar a arca embora. Mandaram a arca embora, a arca vai para outra cidade, os filisteus estão levando lá. Chega lá na outra cidade, passaram por 5 cidades. Chega na outra cidade, a Bíblia diz que então Deus traz uma praga de ratos. Aí
a cidade ficou inteirinha manifesta de ratos, queridos. Por quê? A presença de Deus no lugar errado sempre vai nos trazer problemas. A presença de Deus não deveria estar ali. A presença de Deus era para estar sendo cuidada, preservada, era para estar sendo manifestada no meio do seu povo. E aí eles entenderam o seguinte: nós sempre oferecemos coisas a Dagon, o nosso Deus. Vamos fazer então, já que a cidade está manifesta de ratos, vamos fazer 5 ratos de ouro. E vamos colocar diante da arca, oferecendo ao Deus da arca os ratos de ouro, para ver se ele cessa as pragas. Fizeram 5 ratos de ouro, 1 Samuel 6, colocaram os ratos lá, aí veio uma praga de hemorroida. Acredita? Amados, eles fizeram 5 hemorroidas de ouro e colocaram, parece cômico, né? Não fosse verdade, está no texto. Eles fizeram 5 hemorroidas de ouro, 5 estatuetas, e colocaram no pé da arca, para dizer, assim como o Dagon aceita a nossa oferta e acaba com a praga. Mas Deus não é assim, queridos. Porque ninguém pode brincar com a presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela é santa. Deus não está em troca daquilo que você pode oferecer para que Ele se manifeste na sua vida. Deus se manifesta na sua e na minha vida porque Ele é bom e porque as suas misericórdias duram para sempre. E Ele não precisa daquilo que você oferece para continuar sendo Deus, porque mesmo que eu e você não possamos oferecer nada, Ele segue sendo o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz do Calvário pelas nossas vidas, e o povo não está entendendo. Está querendo comprar Deus com ouro e com utensílios criados pelas mãos humanas. Deus não pode se permitir isso. A história continua, nós estamos terminando. Quantos estão entendendo a história? Nós estamos falando da presença, queridos. É a presença daquele que vive. Aquele que nos tirou da lama e nos colocou na posição de filhos, assentados na mesa para comer com Ele. A Bíblia diz, está todo mundo apavorado, manda a arca embora. Mandaram a arca embora. Eles mandaram a arca embora e a arca vai para a casa de um homem chamado Abinadab. Queridos, a arca fica na casa deste homem por 20 anos. E nada aconteceu na vida desse homem durante 20 anos. E a arca do Senhor lá parada, esquecida. Você já pensou a presença de Deus dentro de uma casa e por 20 anos nada muda? Casamentos que carregam a presença de Deus e vem a falência e nada muda. Tem alguma coisa que nós precisamos entender. Pais e filhos, 20 anos dizendo-se carregar a presença de Deus, e os relacionamentos em casa é um caos. Tem alguma coisa errada? São 20 anos, amados, na casa de Abinadab. São 20 anos da presença de Deus. A Bíblia diz que nesses 20 anos, queridos, Deus levanta o primeiro rei em Israel, chamado-se Saul. Saul pega esse período da arca do Senhor na casa de Abinadab. Saul reinou por 40 anos e não se lembrou da arca do Senhor. A Bíblia não tem um relato, queridos, da vida de Saul um dia desejando visitar a arca do Senhor para ver e entender a presença de Deus. São 40 anos de reinado e depois nós não entendemos o porquê Deus tira Saul da posição que está. Deus levanta outro homem chamado Davi. Quando Deus levanta esse homem chamado Davi, ele entende que agora que ele assumiu de fato e de verdade a posição que Deus lhe deu, a primeira pergunta que Davi faz quando Davi assume o reino na morte de Saul, qual foi a primeira pergunta? Cadê ela? Ela quem, rei? A arca. Como assim? Que arca? A arca do Senhor. Porque sem a presença dele eu não vou. E aí nós não entendemos o porquê que Deus fala que Davi tinha um coração segundo o seu coração. Porque Davi falou, eu quero a presença.
Sem a presença eu não me movo. Ah, está na casa de Abinadab, vamos buscar. E a Bíblia diz que Deus então usa a vida de Davi como uma comitiva para ir buscar a arca. Davi vai buscar a arca. Enquanto eles estão carregando a arca, tem o episódio de Uzá. Davi está carregando a arca num carro de boi, a arca balança. Uzá, um dos meninos do cortejo, coloca a mão na arca. Ele morre. Irreverência. Davi para tudo e fala: onde que nós estamos errando? Eu vou falar para você com as minhas palavras só para você entender. Sabe onde ele estava errando? Davi deveria ter lido as Escrituras antes de tomar a decisão. Ele não leu as Escrituras. Porque se ele tivesse lido as Escrituras, ele ia se lembrar que a arca não podia ser carregada em carro de boi. Você comete muitos erros na vida. Eu cometo muitos erros porque nós não conhecemos as Escrituras e o poder que nela existe. É isso, queridos. Davi não leu as Escrituras, foi fazer da sua forma e do seu meio. Deus interrompeu tudo, ele teve que parar. Aí Davi falou assim: onde que nós erramos? Aí Davi falou assim: olha, para tudo, eu vou voltar, vou ler as Escrituras e vou entender o que aconteceu. Quando Davi volta e lê as Escrituras, Davi lembra que a arca tinha que ser conduzida somente pelos ombros dos sacerdotes, com varão. Havia argolas na arca, você passava um varão, colocava no ombro dos sacerdotes, e os sacerdotes tinham que dar passos, e a cada passo que eles davam, tinha que glorificar a Deus. Sacrifícios diante do Senhor. Era assim, Deus havia ordenado nas Escrituras. Deus ordena muitas coisas nas Escrituras, e hoje você não tem o seu casamento porque você não respeitou o que Deus ordenou lá. Hoje você não tem os seus filhos por perto porque você não respeitou o que está escrito lá. Hoje você vive praticamente pedindo favor para os outros porque na sua vida profissional você não respeitou o que Deus escreveu. Porque está escrito. Tudo que nós precisamos, queridos, está escrito. Não existe nada, a Bíblia diz que nós jamais andaríamos confundidos por coisa alguma. Se nós estamos onde estamos, é porque nós não valorizamos a presença e as Escrituras. E Deus traz juízo. Por que Ele traz? Porque se nós sabemos conduzir a nossa vida, nós estamos à própria sorte. Nós precisamos voltar. Nós estamos falando da presença de Deus, não é algo tão simples assim. A minha oração hoje com vocês, igreja, é que o temor possa invadir o seu coração e o seu espírito. Que você não tenha condição de sair desse lugar sem que a sua estrutura seja balançada por dentro. Que Deus possa pegar você por dentro hoje, possa mover tudo aquilo que você não tem tido condições, porque nós estamos falando da presença. Não é religião, queridos, você não está em mais uma religião. A comunidade Amor e Graça não é uma religião, não é um parque de diversão, não é uma Disneylândia. Nós estamos aqui porque nós honramos uma presença. Um Deus que está sobre todas as coisas, é soberano sobre tudo e sobre todos. É a presença. E a Bíblia diz que então Davi, depois de ter entendido, ele falou assim: olha, coloca a arca em algum lugar por perto aqui, eu vou resolver isso e nós vamos voltar. E a Bíblia diz que então um homem chamado Obed-edom, batem palma na casa dele. Obed, sai no portão. Pois não, que eu posso ajudar. O rei mandou deixar a arca do Senhor na sua casa. Não importa de onde você veio, quem você era. Deixa eu dizer para você, os planos de Deus na vida de um ser humano, Ele te alcança na sua casa. Ele manda alguém lá para dizer para você: você não está entendendo nada, mas eu estou colocando a minha presença dentro da sua casa. Deus tem um plano de redenção para Israel, queridos. Nós somos o Israel de Deus. Está preocupado com o seu cônjuge? Está preocupado com o seu filho? Com a sua filha? Está preocupado com a sua família? Ande na presença. Ele vai mandar alguém lá. Porque Obed-edom, queridos, nunca tinha orado, nunca tinha feito nada. Você não vê um relato de Obed-edom buscando a Deus. Ele foi encontrado pelo amor e pela misericórdia, por uma graça divina, soberana. Deus mandou a presença dele lá. A Bíblia diz que por 90 dias, 3 meses, esse homem esteve ali com a presença de Deus e a vida dele prosperou como nunca antes. Davi está no palácio, resolveu as paradas todas, leu o que tinha que ler e está voltando. E ele volta para a casa de Obed-edom e bate na casa de Obed-edom, bate palma lá.
Obed-edom sai para fora de novo, 90 dias depois. Davi falou, morreu Uzá. Eu vou ver quantos que morreram lá na casa de Obed-edom. Mas quando nós valorizamos a presença, queridos, não há morte, há vida. Davi está na porta da casa de um homem que ninguém conhecia. Ele não era do status quo, era um cara simples, como eu e você. Davi entra na casa desse homem para tomar um café. Quando você carrega a presença, queridos, você recebe até reis em casa. Deus começa a colocar a mim e a você diante de pessoas e circunstâncias das quais a gente nunca imaginou que poderia estar um dia, mas é porque nós carregamos a presença. Sem a presença, mas com a presença. Porque nós falamos assim, parece tudo tão simples, amado. Você tem consciência do que é Obed-edom receber o rei Davi em casa, no momento e na cultura que aquele homem vivia? É uma cultura, queridos. O rei de todo Israel está na casa de um servo. E a presença faz isso. A presença coloca reis e servos. A presença coloca malfeitores e juízes. A presença coloca militantes e policiais para comer no mesmo lugar. Porque é isso que a presença faz. A presença nos iguala. A Bíblia nos fala de Mefibosete, ele era um menino aleijado, filho de Saul. Davi cuida desse menino, chama ele para a mesa do palácio real. E a Bíblia diz que Davi senta esse aleijado na mesa. E quando nós estamos sentados na mesa, querido, ninguém está vendo a nossa deficiência embaixo. O menino tinha as pernas problemáticas. Mas quando nós estamos todos sentados juntos, queridos, a gente só enxerga o que está da mesa para cima. Então deixa eu dizer para você, a presença de Deus, ela vai igualar e nivelar todas as áreas da sua vida que você precisa. Porque é isso que a presença faz. Nós ficamos lutando pelo casamento, nós ficamos lutando pelos filhos, nós ficamos lutando por um melhor salário, nós ficamos lutando por uma posição social, nós ficamos lutando por um emprego melhor, nós ficamos lutando pelos estudos, nós ficamos lutando por uma oportunidade, lutamos por uma casa, lutamos por um carro. Deixa eu dizer para você, lute pela presença. Lute pela presença, buscai primeiro o reino e a sua justiça. Todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu finalizo com você, dizendo para você que depois que Obed-edom ele tem esse momento com Deus, desses 90 dias de transformação. A Bíblia diz que o rei Davi olha para esse homem e falou assim, olha, eu vi que a arca ficou aqui 90 dias na sua casa, e você conduziu bem a presença de Deus. Davi questiona esse homem, e diz para ele, você ama a presença? O que você entende do que você está vivendo? A Bíblia diz que Davi traz uma sentença sobre a vida desse homem, chamado Obed-edom. Falou, Obed, porque você valorizou a presença de Deus, como rei, eu estou levando você e toda a sua família para que vocês sejam os portadores da porta da arca do Senhor. Eu vou estabelecer a arca do Senhor dentro de Jerusalém no palácio, e você vai cuidar da presença de Deus enquanto as pessoas estão à sua volta. Ele foi levado, queridos, para ser o porteiro da arca. Já pensou você sendo colocado numa posição que você vai cuidar da presença e do convívio dessa presença de Deus com as pessoas? Naquele período era assim. Como nós fazemos isso hoje? Quando Deus olhou para mim e para você, Ele falou assim, olha, eu vi que você pode lidar bem com a presença. Então eu vou colocar o meu espírito em você. E você vai conduzir, você vai ser o porteiro e o guardador dessa presença. Eu só te dou um conselho. Se ouvirdes a minha voz, não endureça o seu coração. E não entristeça o Espírito Santo de Deus que habita em você. Muitos de nós temos entristecido o Espírito Santo, queridos. Porque a gente não tem conduzido uma presença, a gente tem conduzido uma religião. Deus quer nos trazer de volta essa manhã, quantos creem nisso? Vou pedir para você ficar em pé.
Quantos estão entendendo essa palavra, digam amém. Eu quero orar por você. Eu não sei o quanto você tem valorizado a presença de Deus. Eu não sei o que você tem carregado nesses dias. Mas é uma conta facinho de nós fazermos em fração de segundos. A maneira como você está lidando com as coisas que Deus confiou nas suas mãos vai determinar o quanto dele você está carregando em relação à presença. Em que áreas, pastor? Todas. Olha para a tua família. Olha para o teu trabalho. Olha para o ministério que ele confiou nas suas mãos. Olha para o dom, para o chamado, para a vocação. Quantos namorados nós temos aqui? Namorados, jovens que namoram. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Olha para o teu namoro. Você vai saber se você está carregando a presença. Nós vivemos um tempo, queridos, da graça, onde as pessoas não morrem mais por vir no altar trazer uma oferta indigna, como foi com Ananias e Safira, que quando entraram de maneira indigna, Deus os fulminou. Nós estamos vendo dias diferentes, mas Deus segue sendo o mesmo. Às vezes Deus não nos derruba mais, não nos envergonha mais, não nos mata mais publicamente. Mas deixa eu dizer para você, naquele grande dia, Ele não vai poder ter misericórdia. Porque a misericórdia é no tempo que se chama hoje. Então eu quero orar por você. Eu não vou te expor hoje. Até que eu queria chamar você aqui na frente, mas é muito pessoal. Se você não está carregando a presença e desfrutando da presença como você deveria, a presença de Deus, eu quero orar com você hoje. Eu quero fazer um apelo para que você volte a cultivar a presença de Deus. Volte a cultivar a presença de Deus. Pare de olhar para as pessoas e buscar em pessoas. Você está buscando uma felicidade inexistente, porque ela é passageira. A Bíblia diz que o filho de Davi deitou-se com a sua irmã e depois de ter deitado com ela e ter transado com ela, ele a odiou e a rejeitou, porque ele teve nojo dela. Mas até ele se deitar com ela, era um grande desejo, parece que ela era a mulher da vida dele, era sua irmã de sangue. Nós buscamos coisas, queridos, que depois que fazemos, nós percebemos que estamos no inferno. E o céu se apartou de nós. Nós vamos adorar o Senhor, eu vou te dar um minutinho para você orar. Já que eu não vou te expor, trazendo você aqui à frente um apelo, eu vou deixar você se expor para Deus. Você vai se expor para Deus. Você vai fazer a sua oração. Você vai dizer: Deus, tem misericórdia de mim, eu não tenho entendido a tua presença. Obrigado por essa manhã, Senhor. Eu quero retornar a conviver com a tua presença de maneira saudável. Você vai fazer a sua oração com as suas palavras, mas você precisa voltar hoje. Enquanto nós adoramos a Deus com essa canção, você vai voltar. Deus quer trazer você de volta. Não espere mais nada, já comece. Já comece a dizer: Senhor, eu estou voltando. Eu estou voltando, Jesus. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Vai ministrando a Deus, deixa a presença do Senhor ministrar a sua vida. Glória a Deus. Você que está aqui, aqueles que estão em casa, nas mídias, eu sinto de compartilhar com você que Deus, Ele quer mudar o seu tempo de vergonha. Alguns de nós, eu sinto de Deus isso, sabe por quê, queridos? Porque é assim, Deus traz uma palavra de confronto para nós hoje. E às vezes a palavra de confronto nós sempre terminamos exigindo uma posição sua. Mas na verdade o que Deus está dizendo para nós nessa manhã é que o amor e a misericórdia dele está sobre as nossas vidas, mesmo quando nós não entendemos a presença que estávamos carregando. E Ele quer mudar o seu tempo de vergonha. O tempo que você foi humilhado, humilhada,
E às vezes ainda tem sido porque você não entendeu que a presença era importante da maneira que você deveria ter entendido. Então eu declaro que hoje um divisor de águas de fato está te alcançando. Deus não rejeita nenhum de nós nessa manhã. Ao contrário, Ele está como aquele pai que quando o filho pródigo voltou para casa, ele estava de braços abertos. Porque Ele deseja agora que nós retornemos com consciência daquilo que nós carregamos e ouvimos aqui nessa manhã. Então eu quero abençoar você, de fato e de verdade, e a decisão que você tomou, que ela possa ser uma realidade todos os dias na sua vida. Amém? Abra suas mãos. Senhor, que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor resplandeça o rosto do Senhor sobre a vida de cada um deles, e que o Senhor lhes dê a paz que o mundo não pode lhes dar, e que os teus filhos saiam dessa casa hoje, carregando a tua presença com consciência, não simplesmente como um vaso, não simplesmente, Senhor, como um recipiente, mas com consciência plena da revelação de quem tu és, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Assim nós te abençoamos. Amém e amém.